E aí galera rocheda, beleza? Quando a gente fez um vídeo sobre o Pete da Image Comics, a gente falou que um dos grandes momentos dele foi quando ele fez um crossover com o Hulk. Teve um momento em que o Pete e o Hulk saíram na porrada. E hoje vamos contar mais sobre essa história. Esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Elton Júnior. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar da história de como o Pete e o Hulk se encontraram e saíram no braço e ver quem é que saiu vencedor aí nessa luta. Então vamos lá para contar essa história que saiu em um quadrinho, feito em conjunto aí da Marvel Comics com a Image Comics. Bom, nossa história começa, por incrível que possa parecer, na pré-história. Na pré-história você tinha ali uma versão do Hulk, um Hulk das cavernas, que ele encontra ali um Pete, o Pete das cavernas, juntamente ali com a sua galera, com o seu grupo, que eles estavam celebrando algum grande animal que eles tinham acabado de caçar e de matar. Eles estavam lá comendo e celebrando, quando o Hulk aparece, e aí o Hulk e o Pete começam a se encarar. Eles começam a olhar um para o outro com raiva, os dois se estudando e um vendo o outro como uma ameaça. O Hulk avança contra o Pete com uma clava, enquanto que o Pete arranca um osso lá do animal e também parte para cima do Hulk. E aí eles começam a bater um no outro com as suas armas, paulada daqui, ossada de lá e tal. Quando eles pedem as suas armas, eles começam ali a trocação franca, tudo no soco, porrada. O Pete usa as garras para cortar o Hulk. Então eles começam a sair numa porradaria franca, até que o menino da tribo que estava vendo essa luta acontecer, ele começa a sorrir. Ele começa a sorrir, a ficar feliz, porque o vulcão que estava embaixo de onde eles estavam lutando começa a entrar em erupção, o que faz com que tanto o Hulk quanto o Pete acabem sendo soterrados. E aí depois somos transportados para os tempos atuais. Um menino Timmy, que é o irmão do Pete, ele tá no orfanato de Pittsdale. E aí tem um monte de gente celebrando lá, ei, Pete, 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 porque tá tendo um jogo de futebol americano. E eles são conhecidos como os Pits. E aí o menino acaba até associando, o Pete com o Pete. Lembrando que nesse momento o Timmy e o Pete estavam brigados porque o Timmy tinha acabado de perder a mãe. Eles tinham acabado de perder a mãe, A mãe do Pete, de certa forma. Você viu na história que de uma certa forma eles estão ligados, apesar de terem origens um tanto quanto diferentes. E nesse mesmo orfanato temos o Rick Jones, que para quem não conhece é um grande amigo do pessoal dos Vingadores, que é um ser humano normal que não tem poderes, mas que é um grande amigo, um grande brother ali da galera dos Vingadores. Mas que apesar de ser grande amigo dos caras, não foi suficiente para ele ir pro CM. Então Rick Jones estava conversando com a diretora do orfanato e querendo saber mais sobre o menino Timmy, porque ele teria vindo em situações muito misteriosas. E aí ela explicou que o Timmy apareceu do nada, contando a história de um grande monstro que estava atrás dele, um monstro chamado Pete. E ele também passou a ser acompanhado ali pela assistente social Darla, que ajudava a cuidar do menino Timmy. Enquanto isso acontecia, nos arredores do orfanato, um grande monstro observava tudo. E não, esse monstro ainda não era o Pete. Esse monstro era justamente o Hulk, que estava ali nos arredores. Enquanto isso, em outro local, justamente o Pete estava mergulhado na realidade, tendo pesadelos do time, porque o time disse que não queria de jeito nenhum ser amigo do Pete, estava com muita raiva do Pete, e o que ele queria mesmo era a sua mãe de volta, Ele queria mesmo era ter uma mãe. E ele acaba indo parar nesse mundo justamente no local próximo da Darla, Ele acaba inclusive até pegando a Darla pelo braço e gritando pelo nome do time. Então aí o Pete já chegou na área, aí, sendo transportado aí pro mundo ali da Marvel. O Pete, ele acaba pulando o muro
da casa da Darla e a polícia vê aquele monstrengo lá pulando o muro de casa, saindo correndo e tal. Eles começam a abrir fogo. Os policiais começam a meter bala em cima do Pete, mas isso não adianta nada. O Pete ele é a prova de balas. Enquanto isso, no orfanato, o Rick Jones ele se encontra com um time. Ele tenta conversar com o time, porém o menino praticamente não dá muita atenção para o Rick Jones. Quando eles vão começar a falar, aparece uma mulher. Uma mulher aparece dizendo que ela é a mãe do time. O que o Rick Jones acha muito estranho, né? Porque a mulher chegou assim do nada e já vai dizendo que é a mãe do menino, já vai levar o menino embora e tal. E aí o menino, o time, decide ir embora com essa mulher. O Rick Jones começa a questionar, porém o time ele corta o Rick Jones dizendo que ela disse que é minha mãe, então ela é minha mãe. Ponto. Acabou. E aí ele vai embora junto com a mulher. E aí enquanto isso o Hulk tá do lado de fora, lembrando da amizade dele com o Rick Jones e lembrando também da sua amada Betty Ross, quando vê um casal fazendo piquenique. Porém, enquanto o Hulk tá caminhando e relembrando das amizades e dos amores, né, das coisas da vida, um policial, né, que tava já em alerta porque os policiais estavam atrás do Pete, ele confunde o Hulk com o Pete. Então ele começa a abrir fogo contra o Hulk, que acaba derrotando ele e os outros policiais que estão ao redor. Então de um lado a gente tem um Pete sendo atacado pelos policiais, e do outro a gente tem o Hulk também sendo atacado pelos policiais. O Pete, ele tá indo rumo ao orfanato, porque como ele tem uma conexão psíquica com o time, ele sabe que o time tá lá, então ele tá indo direto atrás do seu irmão, do seu grande amigo e irmão. E o Hulk, ele percebe que os policiais estavam perseguindo algum monstro que estava indo lá pro orfanato. E ele lembra que o Rick Jones está lá no orfanato e que ele precisa proteger o amigo dele. Então o Hulk também decide ir direto pro orfanato. A gente tem essas duas feras indo até o mesmo local. Então o Hulk ele acaba chegando primeiro ao orfanato e encontra o time com a misteriosa mulher que diz ser sua mãe. O Hulk ele acaba ficando impressionado com a mulher, porque a mulher é muito parecida com a Betty Ross. E aí, para proteger a Betty Ross e o seu amigo Rick Jones, e até a pedido do próprio time, o Hulk ele decide que vai enfrentar um monstro que está chegando no orfanato. Ele fala que tem um monstro chegando no orfanato, porque ele ouviu no rádio da polícia. E aí o time disse que deve ser o Pete, né? Então ele pediu para proteger eles ali do Pete. Então ele vai de encontro ao Pete e os dois se encontram no meio da floresta. Eles se colidem no meio da floresta. O Hulk avisa pro Pete parar de ir pro orfanato, que ele tem que ir embora porque senão ele vai machucar o Pete. O Pete diz que o Hulk não é de nada e que desafia ele a tentar machucar ele. E os dois começam a sair no soco, os dois começam a sair na porrada. Mas enquanto isso, o Rick Jones ele tenta impedir a mulher de ir embora com um time. Porém, na luta entre o Hulk e o Pete, o chão da terra começa a tremer, o que faz com que o Rick se desequilibre, caia e bata com a cabeça no chão. Ó perigo. E aí ele desmaia, o Rick Jones desmaia. O time ele pensa até em ajudar o Rick Jones, porém a mulher diz que o Rick Jones ele consegue se cuidar sozinho. E os dois acabam indo embora. Enquanto isso, o Hulk jogou o Pete no chão. E aí ele disse que o Pete é desumano. O Pete retruca que o Hulk fala sobre desumanidade, sendo que é ele que tá entre o Pete e o time, que a única coisa que o time se importa na vida é o Pete. E isso é uma coisa curiosa dessa luta, pessoal, porque o Hulk, ele é um humano que se tornou um monstro. É um humano que está se tornando um monstro e está se afastando da humanidade. Enquanto que o Pete é um monstro que está se tornando humano, que tem um coração mais humano. O Pete é um monstro que quer se tornar mais humano e o Hulk é um humano que quer se tornar mais monstro, pelo menos nessa época. E aí o Pete chega a dizer que ele e o time estão ligados um ao outro, que isso é um laço, né? Um laço que o Hulk nunca ia entender.
o que faz com que o Hulk fique muito curioso, porque o Hulk ele entendia sobre esses laços, porque ele sentia um laço muito forte com a Betty Ross. Então os dois continuam a pancadaria, né, enquanto eles têm esse embate, né, de você não sabe como eu sou, você não sabe como eu penso. Tem um momento, inclusive, que o Pete ele enforca o Hulk nas suas correntes, até arremessa o Hulk para fora da floresta, né, com o objetivo de deixar ele longe para que o Pete pudesse ir atrás do time. O Pete começa a perseguir a mulher e o time que estavam dentro do carro, porém o Rick Jones, que tinha acabado de se recuperar da sua queda, ele consegue segurar uma das correntes do Pete. O Rick Jones é meio forte, né? Porque para segurar o Pete é foda. Ele tenta prender o Pete, ele tenta impedir que o Pete chegue perto da mulher e do time. E aí quando o Pete vai avançar, ele é subitamente jogado para trás e quase acerta o próprio Rick Jones. Quando ele se levanta, ele vê quem é que jogou ele para trás, que foi justamente o Hulk, que tinha acabado de voltar e que estava com sangue nos olhos querendo acabar com o Pete. E aí, você tá gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então, vamos voltar aí ao nosso vídeo. Os dois começam a trocar socos e em um dado momento o Pete acaba parando num campo de futebol americano, né, que estava rolando o jogo, né, que a gente até comentou no início do vídeo. Então ele acaba interrompendo o jogo, né, o que faz com que os jogadores vão embora do campo, né, eles começam a sair do gramado. O Hulk chega lá e os dois continuam ali a pancadaria. Tem um dado momento em que o Pete investe contra o Hulk, aí o Hulk também contra-ataca. Tem um momento em que o Pete começa a dar muito soco no Hulk, e aí o Hulk se recupera depois. Em outro local, a misteriosa mulher que tinha levado o time do orfanato, ela começa a cair em si. A ilusão que ela estava presa começa a esvanecer, e a gente acaba descobrindo que ela é a Darla Miller e que ela estava sendo controlada pelo time. Ela começa a se recuperar, ela lembra que não é a mãe do time e o próprio time começa a ficar bravo, né, porque ele queria que ela fosse a mãe dele, já que ele tinha perdido a mãe. Ao sentir o que o time está sentindo, o Pete começa a fazer um monólogo, né, porque é que o time não pode simplesmente aceitar as coisas como elas são, que a mãe dele já não está mais lá e etc. E aí, enquanto ele fica bobo, monologando, o Hulk vem e acerta uma cotovelada das costas do Pete, fazendo o Pete cair. E aí quando ele tá atordoado no chão, o Hulk pega um poste e dá uma postada, dá um golpe forte nas costas do Pete. O Hulk aproveitou bem o momento para virar a batalha, para virar o jogo. Em outro local, o carro onde a Darla e o time eles batem ali num poste perto do trilho do trem, né? Na verdade em cima do trilho do trem. E aí tanto a Darla quanto o time acabam desmaiando. E aí quem chega para salvar o dia é o Rick Jones. Ele chega lá para tirar eles dois de dentro do carro. Porém, quando ele tenta tirar, a ponta está emperrada. E para piorar ainda mais a situação, tem um trem chegando. O trem vai passar por cima do carro, por cima deles, né? E é curioso que na cultura pop os trens só aparecem no momento em que eles menos podiam aparecer. Enquanto tem esse momento de tensão, no campo de futebol, é a vez do Pete dar uma cabeçada no Hulk e depois ele pega outro poste e dá uma outra postada no Hulk, mandando ele ficar no chão. Então ele devolve na mesma moeda ali o ataque do Hulk.
Deixando o Hulk no chão, o Pete consegue sair do estádio de futebol e consegue correr até o local onde está o time e o Rick Jones tentando ali tirar eles do carro. O Pete consegue tirar o carro do local, né, porque ele tem super força, só que quando ele vai tirar, justamente nesse momento, a porta em que estava o time, a porta do lado onde o time estava, ela abre. E aí ele cai no chão, justamente no trilho do trem. E o trem tá chegando, né? Então é aquele negócio. O Pete tava lá segurando o carro, o time tava no chão, no trilho do trem, e o trem tava chegando. Então o que é que o Pete poderia fazer? Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, quem chega lá é justamente o Hulk, que tinha se recuperado dos ataques do Pete. Ele para entre o Pete e o trem acaba colidindo nas costas do Hulk. O Hulk consegue fazer o trem parar, impedindo que o time fosse morto. O Pete vê o ato de heroísmo do Hulk e estende a mão para agradecer pelo fato do Hulk ter salvado o time. Porém, o Hulk ele não tinha acabado a luta, então quando o Pete vai agradecer, o Hulk simplesmente investe contra o Pete, dá uma bomba nele e ele vai acabar parando no Museu de História de Pittsdale. Eles continuam a luta lá, né? Continua ali a porradaria franca entre os dois. E aí, enquanto eles estão brigando, quem chega lá é justamente o time com o Rick Jones. E aí o time ele se sente culpado por aquilo que está acontecendo, porque tudo aquilo aconteceu porque o time queria ter uma mãe e porque ele não estava dando o devido valor pro Pete. Então, basicamente, ele diz que a realidade da Marvel é uma porcaria, né? Essa realidade fede. Olha só, o menino fazendo pouco caso da Marvel, né? E aí o time, ele cria um redemoinho psíquico e ele coloca todo mundo que tá lá nesse redemoinho, fazendo com que ele e o Pete vão parar em uma outra dimensão, em um outro mundo. Enquanto que o pessoal da Marvel, né, o pessoal Hulk, Rick Jones, Darla e etc., acabem ficando por lá, só que em locais diferentes. Então a Darla vai parar no local próximo ao orfanato e o Rick vai parar justamente dentro do orfanato. E quando ele chega dentro do orfanato, ele vai ver um dos livros que o time estava lendo. E é curioso porque a história que o time estava lendo é um livro que conta a história de dois generais, Hulk e Pete com Y, que são dois monstrengos do futuro que comandavam grandes exércitos e que estavam prontos para sair na porrada um com o outro. Ou seja, basicamente uma versão futurista de Hulk contra Pete. Então é com isso basicamente que a história termina, que não importa a época, Hulk e Pete sempre vão sair na porrada um com o outro. Porém, deu para perceber que nessa história a briga terminou em um no contest, porque enquanto a luta estava se desenrolando, o time cria o seu redemoinho, o que faz com que a luta acabe sendo interrompida, já que Hulk e Pete vão para lugares diferentes. Então a luta termina sem um vencedor aqui nesse quadrinho. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o quadrinho do crossover, né? O Hulk contra o Pete. O que é que você acha dessa história? Que outros crossovers a gente podia trazer aqui para o nosso canal? Comenta aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!